Não há registro, senhor presidente, de nação próspera que tenha abdicado da sua soberania no mar. O comércio marítimo é o vetor determinante para o desenvolvimento, prosperidade e estabilidade regional. Ao longo da história, e eu inicio antes de Cristo, o Império Insular de Creta ampliou a sua influência da Sicília à Palestina. Dominou todo o Mediterrâneo Oriental. Seguiram-se os fenícios, Grécia, Roma, todos dentro de um conceito de mare nostrum, de enxergar no mar uma via de prosperidade para o seu povo. Seguiu-se com Portugal e Espanha, talvez a primeira bipolaridade de domínio do mar, em que o Brasil resulta dessa disputa. Holanda, França, Inglaterra e, mais recentemente, no século XIX, o domínio e a hegemonia dos Estados Unidos da América, a partir de uma mudança na sua geopolítica de priorizar o comércio marítimo. O Brasil reúne vocação para exercer essa soberania no mar. Tem todos os elementos necessários. Uma vasta área sob jurisdição brasileira, uma costa recortada, portos de grande profundidade, capazes de acessar o comércio global. Mas, infelizmente, ainda se mostra acanhada a mentalidade marítima e, particularmente, uma consciência de defesa mais amadurecida. O Brasil já foi, no passado, o segundo país em termos de construção naval. E hoje penso que carece de vontade política e de uma estratégia de longo prazo que assegure ao Estado brasileiro essa condição. Vários são os documentos determinantes que moldam a missão da Força. Desde a Constituição, Lei Complementar 97 e 99, Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, muitos que passam a apreciação dessa Casa. E, de uma maneira geral, atribuem 4 campos de atuação para a Força Naval. A clássica, defesa da soberania, defesa naval, segurança marítima, que trata de busca e salvamento, segurança do tráfego aquaviário, prevenção da poluição hídrica. Diplomacia naval em 3 vertentes: exercícios multinacionais, cooperação técnica, operações de paz e ajuda humanitária. E aquela que talvez de maior visibilidade, prevalente dentre as atribuições, apoio às ações do Estado. Aí vai desde ações cívico-sociais, assistência hospitalar, apoio ao desenvolvimento de pesquisa e em coordenação com a Defesa Civil, uma série de exemplos recorrentes em que a defesa, a Força Naval em particular, atendem, às necessidades de subsistência da população. Me atendo ao apoio às ações do Estado, expandindo um pouco esse conceito. Há diversos programas, e aqui eu me refiro à assistência hospitalar na Amazônia, no Pantanal, programa Profesp, que atende 11 mil crianças em 60 organizações militares e 110 núcleos de atendimento. É alimentação digna, é orientação educacional e é reforço escolar. Pesquisa na Antártica. O Brasil tem, hoje, assento no Tratado Antártico
graças à iniciativa de desenvolver pesquisas a partir da Antártica, independente da influência que essas pesquisas trazem à constituição do clima no continente americano e, em particular, no território brasileiro. São 29 países que compõem, 134 pesquisadores e 23 projetos científicos em desenvolvimento. Uma nova estação foi recentemente inaugurada, uma estação que é referência para aqueles todos que desenvolvem pesquisa no continente antártico. E a obtenção de dados, seja para emprego no pré-sal, seja para a formulação das fronteiras marítimas que o Brasil desenvolve. Eu ouço muito falar de que o Brasil é um país pacífico com fronteiras plenamente estabelecidas. Isso não é absolutamente verdade. As fronteiras no mar estão em discussão dentro da Comissão de Limites da Plataforma Continental, com robusta sustentação técnica junto à Organização das Nações Unidas. E para que fundamentem essas argumentações, nós necessitamos de dados que componham essa argumentação técnica. O noticiário tem dado ênfase, nos últimos tempos, ao que se chama de economia azul, economia do mar. O Brasil é um país dependente do uso do mar. O Brasil é um país inviável sem o uso do mar. Alguns exemplos aí elencados. Eu inicio pelo setor energético. 98% do petróleo, 87% do gás natural advém de campos marítimos. Transporte marítimo, 95% das nossas trocas comerciais se dão por via marítima. 90% do escoamento do agronegócio se dá por via marítima. E mais um percentual relevante de minérios também ocorre pelo mar. A demografia do Estado brasileiro já justifica, em termos de serviços e prestados, uma vez que temos 111 milhões de habitantes, segundo o IBGE, numa estreita faixa de 150 quilômetros do litoral brasileiro. São 54% da população que ali residem. A indústria oceânica é a 7ª indústria no mundo, com um PIB correspondente e com perspectiva de dobrar esse valor em 20 anos. Me refiro à moldura temporal de 2010 a 2020. A indústria naval é um setor estratégico, é intensiva de emprego, qualidade de mão de obra, renda, arrecadação de tributos e vida digna àqueles que trabalham no setor da indústria naval. E a indústria naval, ela difere substancialmente da construção naval, ela engloba a construção naval, mas há hoje outros conceitos que envolvem a manutenção, o reparo e o desfazimento dos meios. Comunicação. 99% das nossas comunicações se dão por cabos submarinos. Nós somos extremamente dependentes. É uma infraestrutura crítica que deve ser preservada. Eu me refiro, por exemplo, ao mercado financeiro, controle do espaço aéreo, enfim. Turismo. O Brasil é o 11º país. São 6,5 milhões de turistas ano no Brasil. Ainda há potencial para crescer substancialmente nesse setor. Mas, já assim, 70% desses turistas vêm ao Brasil por um setor denominado sol e mar. Por fim, a pesca. 45% do pescado nacional advém da pesca oceânica. São 3,5 milhões de emprego nesse setor. Ademais, o Brasil reúne 17 estados banhados pelo Oceano Atlântico, 25% dos empregos
no Brasil estão, de alguma maneira, direta ou indiretamente relacionadas às atividades marítimas, e a economia do mar contribui com pelo menos 16%. Em conversa com o IBGE, há uma percepção, da qual eu me alinho, de que essa contribuição está subestimada e que nós precisamos estabelecer e consagrar uma métrica que reflita efetivamente a contribuição da economia azul para o PIB nacional. Eu não vou me referir em tese, eu preferi elencar alguns casos concretos de ameaça no mar. Num passado não muito recente, aliás, recente, nós tivemos a presença de navio de bandeira estrangeira na elevação de Rio Grande, fazendo, né, atividade de pesquisa em desconformidade com a Convenção do Mar. Ainda tivemos um outro navio de pesquisa fazendo o mapeamento justo desses cabos submarinos e passíveis de serem mapeados. Né? Ainda mais recentemente, no Banco Roger, na costa da Bahia, né, o navio de guerra com um comportamento anômalo na sua navegação. É o que está mostrado aí. Muito provavelmente, né, ali explotando riquezas do nosso solo e subsolo marinho. E, ademais, o desastre de 2019. São novos conceitos de ameaça, não necessariamente aqueles clássicos. Mas talvez aquilo que eu repute de maior importância diz respeito ao nosso entorno estratégico. A Política Nacional de Defesa estabelece o entorno estratégico brasileiro, o Atlântico Sul especificamente, como área prioritária de interesse. Vai desde a costa ocidental da África, a Antártica e a margem equatorial junto ao Mar do Caribe. E a presença de potências extra-regionais nesse entorno. O Brasil, na década de 80, criou um grupo, os OPACAS, em que pretendia estabelecer no Atlântico Sul uma zona de paz e cooperação. Na verdade, hoje o que se percebe é uma influência maior, né, de potências extra-regionais nesse entorno estratégico. Temos a China muito agressiva na costa ocidental da África, né? Em 20 anos, ela salta de investimentos de 75 milhões de dólares para 4 bilhões de dólares nos países lindeiros, em que pese esses países tenham obtido recentemente a sua independência, a influência de países extra-região continua bastante intensa. Nós tivemos recentemente a notícia de uma base naval conjunta no Ushuaia, na Argentina, fora uma estação espacial que relativiza o conceito de soberania na Argentina, no município de Neuquén. Tivemos a invasão da Embaixada do México no Equador, o conflito Venezuela-Guiana. Quer dizer, o nosso entorno estratégico está bastante conturbado. Isso não é absolutamente desejável, né, para que se obtenha o progresso e proporcione prosperidade para o povo brasileiro. Qual é a maneira de se mitigar esses efeitos? É ter um sistema de gerenciamento que possa prover monitoramento e proteção adequada. A Marinha desenvolve um programa estratégico, denominado Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que pretende, né, através de uma postura proativa, né, identificar movimentos anômalos e
através de uma base de dados de inteligência marítima, atuar pontualmente com a presença. Isso exige, naturalmente, ativos e unidades de meio para que façam uma ação de presença. De uma maneira bastante breve, o diagnóstico hoje da força implica uma redução no seu número de meios. Se tentarmos identificar indicadores que possam posicionar isso, nós temos uma redução no nível de combustível, que permite o deslocamento e o atendimento dos níveis mínimos de adestramento da força, e o estoque de munição, todos abaixo. A Marinha tem adotado uma redução de efetivo de maneira a tornar o orçamento mais eficiente. Aí é que eu me referi de construção naval, nós já fomos o segundo país com construção naval no mundo, e hoje o que se observa é, a partir de 2014, né, uma grave perda dessa capacidade, e, repito, é um setor estratégico. Dos programas estratégicos, são 7 em números, né, e eu ressalto aqui aquilo que entendo por externalidade positiva, né? São conteúdo nacional, aquilo que reverte em termos de tributo, e empregos diretos e indiretos, é o que está mostrado nesse slide. O ministro já se referiu à perda de capacidade orçamentária, um índice de 46% na defesa, na Marinha isso foi mais severo, de 62%. Esse gráfico refere-se às discricionárias livres, custeio e o novo PAC. Interessante mostrar que, na tramitação do projeto de lei orçamentária anual, o momento legislativo também impôs ao orçamento da Força perdas, né? E, especificamente no orçamento de 2024, uma perda percentual de 5,6%. O ministro se referiu também ao ambiente internacional conturbado, né, ao aumento exponencial de despesas na área de defesa, o que mostra a contramão do que tem sido adotado pelo Estado brasileiro, né? São diversas as notícias recentes a esse respeito. E isso, em particular, me preocupa substancialmente. E um contraste que eu reputo severo e com impacto relevante no exercício da soberania e na defesa dos caros interesses da sociedade, é essa curiosidade. Nós somos o 9º PIB no mundo, a 9ª economia e a 25ª Marinha. Me surpreende ver a Rússia como o 11º PIB, sustentando um conflito há 2 anos e meio e mantendo todos os programas estratégicos que tem, seja no espaço, seja no Ártico, seja na pesquisa de nódulos polimetálicos no solo e subsolo marinho. Muito obrigado, presidente.